Dentre tantas obras de animação voltadas para o público adulto, onde normalmente apela-se para a violência, piadas de humor negro ou sacanagens, uma obra escrita e dirigida por Genndy Tartakovsky, acho que é assim que se fala, criador de Laboratório de Dexter, Samurai Jack, Titã Cibiônico, Hotel Transilvânia, dentre outros. Pega desses aspectos e dá um caminho mais trabalhado e menos feito de qualquer jeito, retratando da forma como ela normalmente deveria ser vista. Esse aspecto é a violência, ou, para ser mais específico, assim como o título, a brutalidade. Para mim, Primal é uma das obras de animação que mais conseguiram me passar o desconforto da brutalidade. E quando eu digo desconforto, não é o simples desconforto gráfico, o desconforto do choque, embora envolvam eles. O desconforto do sofrimento, nome dado a esse capítulo por mim, trata do aspecto de sofrimento que a brutalidade de Primal passa para mim. Tartakovsky consegue trazer um desconforto com as cenas que contêm violência. Diferente de outras obras, onde a violência só é usada para fins de ação ou causar um choque barato ao telespectador, eu senti, enquanto assistia, um desconforto por perceber o sofrimento que aquela violência causava aos personagens daquele universo. A forma brutal como é animada as cenas de violência, a sonoplastia, tudo me causava uma sensação de caramba, isso deve doer muito. Claro, ainda é um desenho de ação, então muitas cenas vão ser mesmo só violência. Mas muitas delas, muitas mesmo, muitas a ponto de eu dedicar um vídeo inteiro a elas, por tê-las percebido, passam essa sensação estranha de que aqueles seres estão realmente sofrendo com o dano que está sendo causado a eles. O sentimento de que cada ataque tem um peso, o peso da morte. Outro fator desse desconforto se apresentou quando eu percebi que os animais que viam os da sua própria espécie morrerem ficavam com raiva. A direção da animação, a meu ver, fez com que ficasse bem claro quando os animais viam seus colegas morrerem, ficassem desconfortáveis, seja irritados ou tristes, e assim partiam para cima dos protagonistas. Como se aquele que tivesse acabado de morrer tivesse realmente uma vida ao lado dos outros. Claro, não são todos que aparecem uma expressão de raiva ou de tristeza, mas ainda existe o suficiente para que, em meio aos ataques, pulos e sangue, eu percebesse essas cenas. Uma das cenas que exemplifica bem esse sofrimento pela brutalidade é o começo do episódio 3, a Cold Death. Nessa cena, que é literalmente o começo do episódio, mostra um grupo de mamutes andando na nevasca, até que mostra um deles, mais debilitado, cansado, ficando para trás dos outros. O barulho e a neve densa impedem os restantes de perceberem que esse outro mamute, mais fraco, está ficando para trás. Com esse mamute mais fraco sozinho, entram os nossos protagonistas e o matam para comer, se alimentar. E nesse momento da morte do mamute, é possível ver o sofrimento do mamute, que inclusive é mostrado conscientemente. Eles têm noção do que eles estão mostrando, eles querem que realmente se sinta mal vendo aquela cena. E o Spear, o Neandertal, o protagonista da série, ele também se sente mal matando aquele mamute, mas mesmo assim ele continua, porque ele tem que sobreviver. Foi nessa cena, inclusive, que eu entendi, ao menos para mim, a mensagem que o Tartakovsky quer passar. Bom, como dito rapidamente anteriormente, acontece que até o protagonista percebe o sofrimento causado ao mamute, mas ele tem que fazer isso. E falando protagonista, ou melhor, os protagonistas, vou falar um pouco deles e da dinâmica deles nessa brutalidade. No primeiro episódio da série, nos é apresentado o nosso primeiro protagonista, um primitivo. Eu pesquisei na Wikipedia e aparentemente o nome dele é Spear. Na série não é falado, ao menos na primeira temporada, né, até onde eu vi, não é falado o nome dele em si. Na Wikipedia tem que é Spear. Uma coisa que eu parei pra perceber enquanto escrevi o roteiro desse vídeo foi que logo no primeiro episódio da série já é possível ver essa dinâmica da brutalidade na série, com o Spear caçando o peixe, a série dando ênfase no ato da morte do peixe, que me passa aquele desconforto estranho que eu disse antes, como se ele mostrasse o peso de tirar uma vida, o que é algo muito bom. É desconfortável, não me refiro que tirar a vida é bom, mas eu me refiro a mostrar que matar não é fácil, matar tem um peso.
Para logo em seguida ele, o Spear, ver sua família sendo brutalmente morta por uma família de dinossauros. Logo vemos a brutalidade na raiz do personagem, mas vamos com calma. Depois do acontecido, Spear tenta se desviver, digamos assim, até porque ele viu toda a sua família morrer na sua frente. Porém, ele não consegue, então ele começa a buscar vingança. E nessa de buscar vingança, ele encontra nosso segundo protagonista, ou melhor, segunda. Spear encontra Fang, uma dinossauro fêmea e nossa segunda protagonista, em uma caverna, onde ela está com seus filhotes. Resumindo, porque esse vídeo não se trata em específico da história, o Spear ajuda a Fang a matar um dinossauro que invadiu a caverna, um dos dinossauros que matou a família do Spear, inclusive, para logo em seguida aparecer o restante da família de dinossauros, e ela acaba matando os filhos da Fang, fazendo um paralelo com o Spear. Assim, com esse ciclo de mortes que a relação de amizade dos nossos personagens começa. Eu contei esse começo da história para que vocês vejam que a violência de Primal, a brutalidade não está só em detalhes do desenho para causar o desconforto estranho que eu disse, mas como a própria história, tanto dos personagens quanto no contexto geral. E falando em contexto geral, é ele que é o próximo tópico desse vídeo. Primal se passa na pré-história, uma pré-história fantasiosa onde mamutes, dinossauros, neandertais, o Spear, e vários outros tipos de hominídeos convivem. Eles não conviveram ao mesmo tempo na vida real, isso é fantasioso. Um tempo onde a selvageria reinava, era matar para sobreviver, seja em defesa ou alimentação. Uma era onde era fugir e ou se esconder. Era uma era brutal, onde monstros gigantes existiam. Todo esse contexto de violência envolve a história e, consequentemente, nossos protagonistas. Nessa parte, quero destacar que os nossos protagonistas, em literal todo episódio, são obrigados a matar violentamente, por conta da era onde vivem, onde essa é a única resposta que se dá a situações de adversidade. Uma era que tomou a felicidade deles com a mesma violência com a qual eles tiram a vida dos seus vilões. Esse contexto é jogado na nossa cara em todo episódio. Eles estão conhecendo o mundo deles, e a cada episódio descobrem o quão violento ele é, desenvolvendo também como eles reagem a esse mundo, em especial o Spear. A Fang não, porque eu suponho que isso de ser brutal está na biologia dela. Para ela não tem por que pensar muito sobre isso. Esse é o mundo onde ela vive e é esse jeito como ela deve reagir. Já o Spear é outra história. Eu sinto que o Spear percebe essa violência desenfreada que assola o seu mundo. E em vários momentos, ao menos pra mim, ele se sente triste com isso. Ou com pena, pelo menos. No episódio 3, com o Mamute, onde ele demonstra pena. No episódio 4, ajudando aquele menino machucado. No episódio 5, depois dele ter literalmente explodido num murro aqueles macacos, por um breve momento ele demonstra surpresa com tudo aquilo. Embora fosse para salvar Fang. Você já deve ter entendido. Há sim momentos que ele não demonstra remorso em matar, porém são em casos de sobrevivência, são em casos que ele precisa fazer isso para salvar a Fang, ou para alimentar e alimentar a Fang, já que esse é o contexto do mundo dele. Ele tem que matar para sobreviver, ele tem que agir brutalmente para sobreviver. Mas embora haja essas cenas onde ele mata sem remorso, eu ainda acho que ele faz isso por necessidade, e que quando há casos de violência gratuita, ele demonstra tristeza, remorso, arrependimento, pena, surpresa, choque. Essa é uma era violenta, e a violência, como dito anteriormente, é a única resposta viável além de fugir e se esconder. Bom pessoal, esse é o vídeo. Foi um vídeo bem opinativo e tentando mostrar o porquê de eu achar a brutalidade em Primal em específico um ponto muito importante e fundamental para as camadas da história, seja da história em si, dos personagens, do contexto, enfim. Talvez esse vídeo não tenha ficado tão elaborado quanto eu gostaria que ele ficasse, mas é o primeiro vídeo do canal, então o roteiro foi feito por mim mesmo. Se vocês têm alguma opinião, sugestão ou algo a acrescentar, coloca aí nos comentários. De qualquer forma, espero que eu tenha conseguido sintetizar nesse vídeo a minha visão sobre a violência em Primal e do porquê dela ser, para mim, representada de maneira mais profunda do que em outras obras, onde é um artifício que, além de corroborar com a ação e o choque, ela serve para criar camadas para a obra, seja o contexto que a violência se mostra, mostrando
quão cruel o mundo de Primal é, seja para desenvolver os personagens, em específico o Spear, onde mostra sua percepção e compreensão dessa violência, fazendo com que ele tenha pena ou até mesmo tristeza desse tipo de situação. Mesmo que, em certos casos, ele ainda precise agir brutalmente, já que essa é a era dele, é a era onde ser brutal é a resposta. Ou seja, até mesmo dito no começo, para deixar o telespectador desconfortável, um desconfortável triste, como dito no começo do vídeo, mostrando a violência como ela é, violência, algo que não deve ser cultuado.